Boa noite, estamos iniciando nosso programa 30 minutos hoje com a participação especial aqui da deputada estadual Vanessa Damo e também do jornalista de sempre aqui conosco, colaborando, Leandro Amaral. Tudo bem, Leandro? Grande Walter, boa noite. Muito aos bem. Nossos telespectadores. Hoje fica mais fácil que nós temos a presença da deputada, porque ultimamente aqui o Leandro tem judiado todo mundo que vem aqui no programa, Leandro, viu? não, Leandro. Não, viu? Não, mas também você só Nós traz estamos gente... no mês da mulher, Leandro. E só traz gente, Vanessa, que não é corintiana. A Vanessa é corintiana, sim. então falamos a mesma língua. Exatamente. E ele só me chama quando o Corinthians perde, é impressionante. Corintiana, tudo bem que o Corinthians está embaixo, que nós perdemos, mas esquece Foi essa 5 a 0, parte. antes que você me Foi pergunte. triste. 5. 5 a 0. Mas nós estamos no mês da mulher, né? Então Isso. tem uma colher de chá. E a pauta era política, ninguém falou de futebol. Ainda bem que eu não preciso nem falar nada. Deputada, tudo bem? Tudo bem, Walter, tudo bem, graças a Deus. Desculpa fazê-la sair de casa, que eu sei que você está com a Rúbia nos seus 4 meses. Nesse momento era para estar verdade. dando um pouquinho de acalento. Mas nosso programa é ao vivo e precisava da sua participação aqui conosco. Não, mas é importante. Ela ficou com o pai dela, né? O pai dela tá dando uma força total lá, o Júnior. Muito bem. Vamos começar o nosso programa logo pela questão do dia a dia. A gente estava começando aqui, o Leandro já estava falando dos confusões que está tendo lá em Brasília agora com o PMDB. Confusão ou tem que botar realmente a casa em ordem? Olha, partido muito grande, eu estava dizendo aqui antes de começarmos o programa, igual família muito grande. É difícil você ter numa família muito grande um entendimento único, né? Então acaba tendo algumas divergências, mas acho que logo, logo vai haver algum consenso aí. É um partido importante, eu fico muito feliz de pertencer ao PMDB, porque geralmente é um partido que segue uma linha, uma única linha, ou pelo menos que não seja uma única linha, mas que há respeito entre todas as questões que são debatidas e dentre as linhas, as visões, vamos dizer assim, dentro do tema que foi especificado. Agora estamos num momento um pouco tenso, né? Mas acho que vai se resolver em breve aí. Vai chegar algum consenso, viu, Leandro? Tem que chegar, né, Vanessa? Não pode haver dentro do partido assim tantas brigas, mas infelizmente acontece. Em todos os partidos, o PMDB é o maior partido do Brasil, né? Então não teria como É um pleito evitar. natural até, Vanessa, pelo tamanho do PMDB, a gente sabe que no Congresso faz a diferença, pelo tamanho da bancada na Câmara, o tamanho da bancada no Senado, em que pese no Executivo não repetir o mesmo desempenho, no Legislativo o PMDB, sem dúvida alguma, tem muita força e muita representatividade, e onde ele pende, ele decide o jogo. Até onde é válido esse pleito, esse diálogo com o governo no intuito de obter mais espaço para representar o tamanho do partido no Congresso? O partido sendo o maior do Brasil, tendo deputados federais em grande quantidade, e isso só em âmbito da Câmara Federal, em âmbito federal, mas é um partido imenso, né? Então ele tem grande representação popular. Acho natural essa decisão, essa vontade de ajudar cada vez mais a governar, né? E como ele se colocou como alicerce ou como um ponto importante de apoio do governo Dilma, né? Nada mais justo de que ele possa também participar das decisões e principalmente das tomadas de decisão. Então é um pleito compreensível, acontece muito, a política é assim, e quanto maior a bancada, maior aprovação popular, maior número de votos nos parlamentos e, consequentemente, mais força. Então, o PMDB tem a presidência do Senado, tem a presidência da Câmara, tem a vice-presidência da República. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos numa nova fase do partido. Eu sou presidente do PMDB Mulher do estado de São Paulo. Temos conscientizado muito a importância da participação feminina, embora seja muito difícil. Agora eu sei ainda mais, né? Eu sempre digo que as mulheres são grandes políticas, mas por conta da divisão de tarefas, ainda a questão da casa, da família, dos filhos, ainda é uma questão muito feminina. Hoje estou aqui porque meu esposo conseguiu ficar com a Rúbia, né? Mas há muitos esposos ou, enfim, companheiros que não conseguem ajudar tanto as esposas, né? Isso dificulta muito a entrada da mulher. E nós tivemos uma reestruturação no partido e nós acreditamos que o PMDB consiga fazer uma bancada maior. Tanto na Assembleia, hoje nós temos apenas 5 assentos na Assembleia, nós temos condições de fazer pelo menos 8. E na Câmara Federal, que apenas temos 2 deputados de São Paulo, e não pode, o maior partido do Brasil, num estado com imensa representação, a locomotiva, aí, o carro-chefe do Brasil, temos apenas 2 deputados federais, que é o Chalita e o Edinho Araújo. Então, eu acredito que nós vamos conseguir fazer pelo menos 5 deputados federais, né? Então, estamos estruturando o partido aqui e vem candidato a governador aí, vem Paulo Scaff, né? Vamos lá. Antes disso ainda, a questão
de lá de Brasília, tudo acho que está revertendo a questão do Aloysio Mercadante, né? Porque ele sempre, eu achei um homem inteligente, fala bem e tudo mais, mas parece que todo lugar que ele vai acaba... Dá problema. Dá problema, né? O que foi? Não Dá problema. Ou ele teve muito azar, né? Ou descambou justamente na hora que ele entrou. Aquela expressão irrevogável, irreversível, parece que tudo muda onde ele pisa, né? E é uma questão complicada, delicada, né? Nós tivemos nesta quarta-feira a aprovação por parte do Congresso, 4 ministros convocados, um ministro convidado, justamente o ex-secretário de Saúde de São Bernardo, Arthur Quioro, para prestar esclarecimento no Congresso. A pauta que o governo tanto queria, que era o marco da internet, também não foi aprovado no Congresso, ou seja, mostra claramente que o blocão está num sinal de rebeldia ao governo e que não fala a mesma língua. Tem que entrar num denominador comum ou vai ter problema daqui para frente. Mas você não acha, por exemplo, da questão dos médicos? É o maior programa hoje do governo federal. Olha, convocar um ministro para ir falar disso lá é ótimo, vai ganhar a mídia doidado. Exatamente, Não sei qual a preocupação da presidente exatamente. Dilma de ficar segurando a barra da Também não Dilma, do vejo. Aloysio. Também- Tem que ir lá e ganhar o espaço e Exato. explicar. Se o programa é bom, Se o programa é vamos falar bom, dele. se não existe nada a esconder, não tem o porquê vetar a CPI. E aí eu fui vítima da CPI do eleitor Paulo, que não conseguimos instalar na Assembleia Legislativa, foi uma pressão do governo. Foi questionada E- por ser da base ter assinado. Exatamente, quer dizer, eu assinei a CPI do metrô para a investigação da Alstom. Só falta Acho 2 importante- assinaturas agora, né? Faltam 2 assinaturas somente, então faço questão de dizer que assinei, assinaria de novo. Acho importante colocar o dedo na ferida e em âmbito federal é isso. Mesma coisa. Se não tem nada a Se temer, não tem deve, que chamar não os tem. ministros, tem que convocá-los ou convidá-los, tem que ouvi-los. A população, ela requer isso do poder público e dos representantes na política. Não tem... esse protecionismo, acho que a população está tão cansada disso. Eu acho que nós temos que votar o que é correto, o que é bom para a população. Esses rótulos de situação, oposição, são muito complicados. Eu tenho um posicionamento, claro que eu sempre ouço o partido e tudo mais, trabalho junto ao governo do Estado, mas no que é bom para a população, e se for preciso votar contra um projeto do governo que seja um projeto ruim, eu vou votar contra o projeto. Se for necessário assinar uma CPI porque é bom para a população, eu vou assinar a CPI. Eu acredito que é isso que a população deseja dos representantes. Porque essas amarras todas fazem com que o político fique engessado. E ele acaba fugindo do que é comprometido ou prometido nas campanhas. Quem é que nos elege? Não é a população? A população muitas vezes não tem siglas partidárias. Eles querem transparência e trabalho. E isso tem que ser feito da melhor forma possível. Então tem que convocar mesmo. Isso daí A não... questão nacional, Vanessa, tem alguma possibilidade que você identifica pela proximidade com Michel Temer, com a cúpula do partido, do PMDB, não caminhar ou pelo menos abrir discussão de um caminho alternativo à aliança com o PT nacional? Eu não vejo essa possibilidade, né? Claro que em política o cenário é sempre muito dinâmico, pode mudar a qualquer momento, mas no meu entender não muda, viu, Leandro? Em âmbito federal, está muito firme essa aliança do vice-presidente da República, do PMDB, representando o PMDB na chapa da Dilma como presidenta, né? Como aqui no estado de São Paulo está consolidada a pré-candidatura de Paulo Scaff ao governo do estado. Não há possibilidade alguma dele ser vice de um candidato ou de outro, ou de abrir mão. É uma candidatura posta, pré-candidatura posta, ainda não é momento de candidatura, né? Haverá a convenção, mas é um nome que vem forte e que aparece nas pesquisas com grande pontuação. Eu estive na Assembleia essa semana e ouvi de um grupo de deputados do descontentamento com o governo do Estado, com o Geraldo Alckmin. Até remetendo isso aqui para a nossa região, eu vejo que a região sempre teve muito benefício. Não sei se é proporcional ao que a gente arrecada, o que a gente tem de eleitor, de população, mas a população tem sido bastante atendida pelo governo. Mas o PSDB aqui não anda. É verdade. O problema é o PSDB ou o problema é a força do PT na região? O PSDB, eu tenho percebido que a cada eleição, na nossa região, tem tido um enfraquecimento realmente da sua base. Eu não sei dizer qual a fórmula que eles estão usando, que não está dando, pelo menos na nossa região, não está dando certo, né? É um partido que seria o contraponto ao PT,
né? Vou citar o caso de Mauá. Em Mauá, infelizmente, ele serviu aos interesses do PT, o PSDB, com a candidatura a prefeito. Na época era o Edmar da Reciclagem, que nem hoje está mais no PSDB. Eu fui candidata a prefeita de Mauá pelo PMDB. Seria muito importante o apoio do PSDB no primeiro turno, com o governador em nosso palanque, já que eu sou oposição ao PT na cidade, a única oposição consolidada, e a gente tem essa linha coerente em relação ao nosso posicionamento. Então, o partido PSDB realmente tem tido problemas. O governo do estado, o governador, ele tem uma forma de trabalhar que difere muito do governo passado, do Serra. O Serra não era, dizem que o Serra ele tem aquela questão assim de não ser uma pessoa muito simpática, muito carismática, mas era extremamente atuante nos pleitos. Quer dizer, não se falava tanto, mas se executava, se fazia, as coisas aconteciam, os deputados conseguiam ter mais autonomia ou até conseguiam chegar mais às suas bases, trazendo recursos, trazendo projetos. Hoje existe muito mais um diálogo, muito mais promessas em si. Mas falta a prática. E a prática demora muito a acontecer. Não que não aconteça. Por exemplo, nós temos importantes conquistas com o governo do estado. Para Mauá, por exemplo, o viaduto de Capoava foi um pleito de 20 anos, 30 anos. A cidade exigia isso e era muito importante que acontecesse, e aconteceu, o preescoamento do trânsito. Foi algo importante, nós conseguimos junto ao governo do estado. O poupa-tempo fixo foi um compromisso, já está firmado o compromisso do governador, já foi escolhido o terreno perto, na própria SSU, foi uma conquista nossa junto ao governo do estado. Porém, ainda não está funcionando. Como também nós queremos ver o IML, que vai ajudar muito a cidade, porque hoje nós somos dependentes do IML de Santo André. O IML em Mauá vai atender Mauá, Rio Grande, Ribeirão Pires, e vai ter um instituto de criminalística lá também. Então, já foi outro compromisso, já foi uma conquista junto ao governo do estado, mas ainda não está funcionando. E essa, inclusive, até fazendo um link com o que nós estamos falando de como é o trabalho do governo do estado, essa foi uma das questões que me fez escolher o caminho novamente como deputada estadual. Eu recebi o convite do Michel Temer para que eu fosse candidata a deputada federal e fiz uma reflexão muito grande. Tinha trabalho, quer dizer, o trabalho existe no estado todo, a minha base é Mauá, região do ABC, mas tem um trabalho no estado todo, o trabalho existe. Nós temos uma perspectiva, uma previsão de voto que também caberia nos quadros para que eu fosse eleita deputada estadual, eu acredito, quer dizer, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Porém, ainda há muitas questões a serem concluídas na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, esses dois casos que eu citei, o poupa-tempo fixo, o IML e tantas outras questões que já estão engatilhadas, o dinheiro já está empenhado, mas que eu quero efetivamente sair da Assembleia como deputada estadual, mas ver a coisa acontecendo, sabe, chegar à população. Também, né? Recebeu a AMA também. O AME também de Mauá foi uma conquista nossa também. E recursos, nós estamos conquistando muitos recursos para as cidades e está sendo revertido para ambulância, para infraestrutura. Quer dizer, nosso trabalho tem sido realmente muito grande. Agora, é preciso que haja um começo, meio e fim, né? Então, eu acredito que todos esses projetos, eu conseguindo fazer um nó e finalizando os projetos, aí sim, eu posso dizer com certeza que o próximo desafio legislativo, depois dessa campanha, enfim, dessa eleição que vai acontecer esse ano, aí seria uma tentativa de estar na Câmara Federal e de pegar uma cadeira lá para poder representar a região. Mas essa demora na resposta por parte do governo do estado é só com a região do ABC ou você identifica, Não. Vanessa, com outras regiões também? Com outras regiões também. Com todo respeito ao Edson Aparecido, né? Agora não tem o Aloysio, né? Pois não tem o Aloysio. O outro Aloysio, o outro né? Aloysio. Diferente. O Nunes. Não é só com a região do Grande ABC, é uma forma de trabalhar diferente. Por exemplo, quando se firmado convênios, quando são firmados convênios, antigamente, no governo anterior, no Serra, poderia ser, por exemplo, assinar um convênio com Mauá, seria assinado na secretaria, não precisaria ser um pacote de convênios num evento formal com o governador, né? Quer dizer, você imagina que para haver um grande evento com muitas assinaturas, esses convênios, ao esperarem, eles vão entrando num processo de morosidade. Aí juntam-se 500 convênios e aí eles são assinados. Hoje é assim, é uma forma de atuar do governador e aí a população vai dizer
qual é o modelo Fórmula correta correto, ou né? não. Agora, antigamente se assinava em a secretaria, na cidade, era mais rápido, porque não precisaria esperar grandes eventos para que fossem noticiadas as conquistas, né? Era mais rápido. Outra coisa que nós ouvimos essa semana foi a possibilidade do governador colocar o Saulo no lugar do Edson Aparecido. Aí Isso. vai quebrar o partido de vez, não vai? Não, eu acho o Saulo um bom nome. Eu acho Mas o Saulo com um os bom nome. deputados, para fazer isso, o cara é totalmente errado, né? Ninguém gosta dele Não, eu acho na que ele, Assembleia. não, eu acho que ele é, pelo menos assim, a minha convivência com o Saulo, enquanto secretário, ele é muito Você objetivo. está sendo irônica. Não, né? não, é sério mesmo. Você é uma das poucas pessoas que eu falei que conhece, que gosta do Saulo conheço, lá. gosto, acho que ele tem um perfil mais objetivo. Se dá para fazer, ele fala que dá, enfim, vamos dar o encaminhamento. E se não dá também, ele não fica dando tapa nas costas, dizendo, olha, vamos tentar, vamos telefonar, vamos... Eu acho que, olha, se a população não aguenta mais o tapa nas costas, dizer que vai acontecer e ficar esperando aquela resposta que nunca chega, nós do meio político também, eu como deputada também não aguento esse tipo de situação. E o Saulo, ele é mais objetivo. Eu acho que é um bom nome, sim, para... Quando que vai mudar isso, Vanessa? Essa questão que você coloca agora, eu já ouvi de muitos vereadores, independentemente do partido, deputados estaduais, deputados federais, essa relação que existe no Brasil do executivo com o legislativo. Do legislativo ser uma chancelaria, simplesmente aprovar tudo que vem do executivo e parece que a pauta só anda quando tem projeto do executivo. Não tem vida própria, não tem autonomia. O que é preciso para rever isso? É mudar todo o sistema ou a gente pode vislumbrar um dia isso ser O modificado? sistema ele está um pouco equivocado, porque o poder legislativo, de forma geral, é muito dependente do executivo. As câmaras são dependentes das prefeituras, a Assembleia acaba sendo dependente do governo do Estado e por aí, e aí em diante. No governo federal também, com os deputados federais, não deve ser diferente, né? É muito ruim isso, porque você acaba tirando a autonomia do parlamentar, cria-se uma dependência muito grande. Então, a forma que nós teríamos, por exemplo, a Assembleia Legislativa, eu acredito que ela poderia aprovar, votar mais projetos. O plenário poderia ser mais efervescente nesse sentido, né? Eu sinto falta, por exemplo, eu consegui, depois de 3 anos, que chegasse ao fim da fila a CPI da Eletropaulo. Eu, como presidente da CPI, nós íamos investigar o quê? Primeiro, a questão desse péssimo serviço que é prestado na população do estado de São Paulo, com milhares de apagões, até 50 horas sem luz, as indenizações que foram prometidas para a população, ao comerciante que vende sorvete, que tem freezer, foi queimado, quem tem lan house, que queimou o computador, a dona de casa que ficou sem os eletrodomésticos. Isso tudo eu me lembro bem que houve um compromisso de que haveria indenizações e nada aconteceu. Fora isso, no caso do metrô, existe um contrato que foi renovado com a Eletropaulo, que é um contrato que tem sido debatido largamente na mídia, muito estranho, equivocado, que segundo até relatos de empresários da Alstom, pode ter sido um link aí desse esquema de corrupção que se vislumbra esse cartel, nessa formação de cartel e nessas licitações um tanto quanto obscuras. Então, a Eletropaulo, a CPI da Eletropaulo, ela ia, primeiro, beneficiar o consumidor, mas ela pegaria também, resvalaria nessa questão do metrô. E, por conta disso, houve uma pressão imensa por parte do governo, a base aliada não compareceu e eu convoquei por 13 vezes, chamei os deputados que faziam parte da CPI, que foram escolhidos pelo presidente da casa, para que eles pudessem participar da CPI, em que nós pudéssemos abrir a CPI, eu com no 9º mês de gravidez, precisando tirar a licença para poder dar à luz, quer dizer, eu dei à luz antes da Eletropaulo, porque a CPI expirou o prazo e não conseguiu ser instalada. Então isso é muito triste, revoltante. Eu peguei a tribuna e muitas pessoas falaram, Vanessa, a gente não compreendeu por que você estava tão brava, a gente pensou que você fosse dar a luz ali no plenário Na mesmo. tribuna. Mas foi uma indignação tão grande, eu me senti assim, enganada de certa forma, porque eu fui eleita para representar a população e é para realmente, não é para você ter situações confortáveis. Se você está na vida pública, você tem que ter decisões e muitas delas são difíceis de serem tomadas. Então é muito mais fácil você ficar afagando o poder executivo, seja em que esfera for, e ficar calado os 4 anos, só que aí depois na eleição, a urna, ela vai dizer a verdade.
Então, o parlamentar que votou taxas para a população, o parlamentar que votou projetos que prejudicaram setores ou segmentos importantes da população, vai ter o retorno nas urnas. E, infelizmente, eu me senti extremamente enganada, injustiçada e indignada de não ter conseguido fazer o meu trabalho, que foi instalar a CPI. Por isso mesmo que eu me coloquei numa posição independente na Assembleia. Então, hoje, a deputada Vanessa Dama, ela vota no que for bom para a população. Não é que vota com o governo ou vota sistematicamente contra o que é do governo. Eu voto o que é bom. O que eu não acho bom, o que eu acho que prejudica, o que não contribui, eu voto contra. E a minha consciência certamente ficará tranquila como tem sido, nos últimos tempos. Né? Leandro, na dança das cadeiras dos partidos, o PMDB vai conseguir ficar com que partido? Pois é, pois é. Aliás, falando de Brasília, essa questão toda do PMDB já contagiou o PR, por exemplo. O PR já veio a público dizer que também vai se tornar independente. Mas, por um lado, é bom, Walter, porque nesse ponto a Vanessa tem razão. Com esse discurso de situação, de oposição, parece que só começa a ter para valer independência legislativa quando você tem esse chamado blocão independente. Porque aí começa a votar, aprova a CPI, aprova a investigação. Aquilo que deveria ser ofício, ele é tido como oposição. Porque aqui está acostumado a ser tudo vaquinha de presépio. Então, o governo, o prefeito, o presidente falou uma coisa, o legislativo, se não disser amém, é oposição. Então, é muito fácil rotular as pessoas, situação, oposição, e por aí vai. Aqui no ABC, as câmaras municipais, da mesmíssima forma. Qual foi a última CPI apurada para valer no ABC? Não tem. Na última CPI no Congresso Nacional, na Assembleia, porque normalmente quando é uma briga para aprovar, como a Vanessa falou, é um parto, e quando vai nascer o neném tem que nascer com a cara do governo, porque se nascer com a cara do outro... É verdade, infelizmente. Você vê qual que é a bandeira do PMDB hoje com os demais partidos? Qual que pode se aproximar mais parte para apoiar o SCAF? Se diz em âmbito estadual? É. Ainda está havendo várias conversas, né, nesse sentido, né? O PMDB tem sido procurado por vários partidos. Eu acho até difícil dizer, não sei se oficialmente ou extraoficialmente, mas é um partido que tem chamado a atenção por essa nova visão. O PMDB ele ficou muito tempo parado. Era um partido grande, mas a gente chamava ele de um gigante adormecido, vamos dizer assim, né? Porque na época do Quércia, embora eu tenha uma admiração enorme, foi um grande governador, os quadros do partido não tinha muita abertura para novas lideranças chegarem. Não havia, enfim, uma movimentação muito grande. Isso mudou. Então, nessa nova fase do partido, com essa pré-candidatura ao governo do Estado, com o Paulo Scaff, que defende bandeiras importantes, Paulo Scaff, a primeira bandeira que ele defende, e eu sou ex-aluna do SESI, eu estudei no SESI do Jardim Zaira. Com ele enquanto presidente do SESI Senai, quando se fala de qualidade de ensino, automaticamente as pessoas lembram do SESI e do Senai. Hoje, ainda mais porque o SESI funciona em período integral. Tem uma bandeira importante e testada já. A outra questão, ele bateu muito firme, enquanto presidente da Fiesp, na redução dos impostos, nos itens da cesta básica, e na redução da conta de luz, da conta de energia elétrica, e também bateu no IPTU, na capital. Que foi a última briga agora, que até tensionou com o PT. Tensionou, mas foi importante, porque essa questão de aumento de IPTU, nós de Mauá, vira e mexe, somos vítimas disso também, dos governos petistas que passam por lá. E foi um posicionamento importante. E isso acredita pontos a ele, porque mostra que é um bom gestor, né? Que mesmo que seja à frente da Fiesp, mesmo que seja à frente do SESI, do Senai, não estamos falando ainda do posicionamento político, mas já mostra a que ele vem. Ele vai vir com muita força nesse sentido. Então, isso, consequentemente, atrelado às pesquisas, que o colocam em segundo lugar, e vale lembrar que quem está em primeiro é o governador Geraldo Alckmin, mas o governador tem um alto índice de conhecimento, as pessoas já conhecem ele, já sabem quem é. O Paulo Scaff ainda tem muitas pessoas que ainda não o conhecem, mas eu acho que, ao conhecerem o seu perfil, passarão a votar nele, enfim, vai ser E detalhe nessa linha, Walter, mesmo que os partidos importante. em São Paulo são importantes, porque lá tem a questão do espaço na TV. Quanto mais partido, maior o tempo na televisão. E o Scaff precisa disso.
É difícil imaginar numa sobra de partido, porque o governador tem ampla possibilidade de ampliar a composição ou manter, e o PT tem a possibilidade de articular junto com o governo federal, então tem uma contrapartida a oferecer. No caso de Paulo Scaff, é difícil você imaginar que ele obtenha ali 2 ou 3 partidos no máximo, além do PMDB. Mas só o fato de oferecer a possibilidade de um segundo turno em São Paulo que não teve em 2010. E esse oponente de Geraldo Alckmin ser o Paulo Scaff e não o Alexandre Padilha, pode ter certeza que tem problema. Hoje tem informação de bastidor, de pesquisa, o medo do Geraldo Alckmin é ter segundo turno e ser um segundo turno Porque com o Paulo PT Scaff. vai ajudar o PMDB, sem dúvida alguma, não vai ter nenhuma possibilidade. Assim, o cenário mais temido, pelo menos o que nós entendemos, seria esse para o governador, Sem né? dúvida. Seria ele... E principalmente se ele com o conseguir Paulo emplacar Scaff. um vice que tem um diálogo com a periferia, com aquela classe mais pobre, que é onde, teoricamente, ele não tem um diálogo tão favorável, seria uma chapa realmente Seria uma junção importante. Mas ainda estamos ainda numa fase de conversas, ainda não tem uma definição. A única definição que nós temos é que existe uma pré-candidatura, enfim, não foi ainda, vai haver a convenção, mas o nome é Paulo Scaff e ele certamente será na minha opinião, tem toda a chance de ganhar a eleição e ser um grande governador. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando a deputada estadual Vanessa Damo e temos aqui na bancada também o jornalista Leandro Amaral. Nós vamos fazer um breve intervalo e temos mais notícias agora para falar um pouco sobre o mandato da deputada, quer dizer, falar bastante. Até já. Uma viagem sempre traz boas recordações. Mas para que se torne algo inesquecível, a viagem precisa ser perfeita. Dizer que a Tailândia é fabulosa seria pouco para tantos adjetivos que podemos agregar a esse país sensacional. Vamos viajar pelos encantos da Ásia com a Princess Travel. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Estamos de volta aqui no nosso programa 30 minutos hoje com a participação da deputada estadual Vanessa Damo e do jornalista Leandro Amaral. Primeiro bloco fizemos uma análise bem grande sobre o cenário nacional da política e deixamos essa parte agora para falar sobre o mandato da deputada Vanessa Damo. Ela que já foi vereadora, está no seu segundo mandato de deputada estadual, foi convidada para ser candidata federal, mas disse que ainda tem muito para fazer e conquistas que estão caminhadas, né, deputada? Exatamente, ela tem muitas coisas a serem concluídas para Mauá e para a região do Grande ABC. Em Mauá eu já falei da questão do ML, que foi uma bandeira importante que nós conquistamos com o governo do estado. Será construído o prédio
Já foi até vistoriada a área, eu estive acompanhando os técnicos perto do cemitério de Santa Lídia. Faz tempo, mas tá, É, né? nossa, Estamos já ouvindo essa conseguimos, historinha. olha, graças a Deus. Agora, efetivamente, queremos ver a coisa acontecendo. Porque é muito difícil, eu sempre digo que é muito difícil para uma família que perde um ente querido esperar muito tempo para o corpo voltar de Santo André. É que existe uma sobrecarga no ML de Santo André. Então, pelo menos em Mauá, nós atenderemos Mauá, Rio Grande e Ribeirão Pires. Outra questão, escola técnica estadual, importantíssimo, ensino técnico. Outra bandeira importante, o prédio, esse sim, já está pronto, já abriram as vagas. Nós teremos curso de Química, Logística, de Informática e teremos os primeiros cursos noturnos da FATEC e da ETEC que vai acontecer lá. E é importante porque tem muita gente que trabalha, muitas vezes não consegue fazer o curso à tarde, né? Então, Escola Técnica Estadual, nova ETEC chegando em Mauá, e aí eu já faço o link com o ensino técnico do Senai. Eu estive vistoriando as obras também, está para ser inaugurado o Senai de Mauá, o novo Senai. E é no centro da cidade, é bem localizado, serão abertas 17 mil vagas, então isso daí significa geração de emprego e renda, reconhecendo o potencial da cidade e da região com o trecho sul do Rodoanel e podendo fazer com que nós possamos ter mão de obra empregada aqui na região, nas empresas, enfim, nos comércios. Então, para nós, foi uma bandeira incrível e eu parabenizo até o Paulo Scaff, que atendeu uma demanda nossa lá atrás, que nós levamos e que hoje, efetivamente, já está próximo de acontecer, do sonho virar realidade, né? Então, Mauá tem sido bastante prestigiada nesse sentido de projetos, de emendas parlamentares, pavimentação, saúde, Hospital Nardini, conseguimos mais de 16 milhões de reais para manutenção e custeio, importante. O AME que está funcionando lá também, conseguimos ampliação no sistema de operação de cirurgias oftalmológicas também, que era uma outra demanda. Então, tem bastante coisa boa para a cidade de Mauá, mas seria importante falar também das outras cidades. E aí vale a pena lembrar de Ribeirão Pires, né, onde eu fui a mais votada. Eu tenho uma gratidão imensa por Ribeirão também. E aí sim, não somente em âmbito estadual, que nós conquistamos muitos recursos, muitas ruas estão sendo pavimentadas, 4ª divisão, mas é importante saber aqui, nós estamos ainda para fazer uma divulgação maior, mas já em primeira mão para vocês, nós conquistamos no governo federal, isso é importante dizer, mesmo sendo deputado estadual, por esse trânsito do PMDB em Brasília, nós conquistamos com o nosso querido vice-presidente um projeto inovador para Ribeirão Pires, vai ser o primeiro projeto na região do Grande ABC que eu tinha em mente em fazer em Mauá. Quando eu era candidata a prefeito, estava no meu plano de governo, que é um novo modal de transporte, que é o teleférico, que não é o teleférico turístico, aquele em que as pessoas sentam numa cadeira e vão de um lado para outro. São teleféricos de transporte, que transportam pessoas de um bairro para outro, assim como acontece no Rio de Janeiro. Então, nós conquistamos mais de 10 milhões de reais para o projeto do teleférico, já está pronto já está para sair a licitação e, enfim, começar a obra em Ribeirão Pires. Então, é uma cidade que vai ser prestigiada por conta disso. E também a Avenida Brasil, que é a Valdírio Prisco. Nesse caso, o teleférico vai ser do centro para o bairro Alto. Bairros, exatamente. Para a Vila Suíça. Exatamente, para os bairros mais afastados e vai ligar no centro. E a questão da Avenida Brasil, que é a Valdírio Prisco hoje, nós vamos conseguir estender até a estrada de Sapopemba. Então, é um projeto importante de mais de 7 milhões de reais, recurso também do governo federal e que veio por nosso intermédio. Então, é bom, assim, prestar contas do que a gente está fazendo. Em outras cidades também, São Bernardo, a gente conseguiu em Santo André, São Bernardo, reforma de UBSs, que eu acho super importante. Esse é um projeto do governo do estado, junto ao governo do estado nós conquistamos também, com lideranças que nos ajudam, que nos apoiam. Em Santo André nós temos o apoio do Araújo, do Sargento Juliano, também temos apoio de outros vereadores também que estão chegando agora, mas esse pedido da UBS em si, da reforma, foi do Juliano e do Araújo, do Gilberto França em São Bernardo. Nós conquistamos em Mauá também com a doutora Sandra, que foi um pedido dela também. E eu faço questão de prestar contas exatamente para poder mostrar, prestigiar as lideranças que trabalham conosco. Eu, quando fui vereadora, sei das dificuldades que tem um vereador e sei o quanto é importante pegar essa informação que chega até ele da população e reverter isso em trabalho através do meu mandato. E vou fazer prestação de contas agora também. Quer dizer,
todas essas coisas acontecendo, é importante que as pessoas saibam disso. E para saber, nada melhor que a informação. Então, num formato que nós já temos costume de fazer, nós vamos começar, a partir do dia 12 de abril, fazer uma grande peregrinação nas cidades, prestando contas desse trabalho, dessas conquistas, e vai começar pela região do Grande ABC e vai se estender por todo o estado de São Paulo. Então, muita coisa boa aí está vindo, está chegando e certamente vai fazer com que as pessoas reflitam na importância do voto. É tão ruim você votar em alguém e aí você parar para pensar o que a pessoa fez e descobrir ou não saber exatamente o que está acontecendo, ou até pior, às vezes nem lembrar em quem votou, porque de repente a pessoa de fora apareceu e não acompanhou o trabalho. Então, acompanhe, fiscalize, questione, mande mensagens pelas redes sociais. Hoje é tão importante essa comunicação pelas redes sociais. Acho que essa faz toda a diferença. Deputada, e a questão da habitação? Tanto Mauá como Ribeirão Pires são cidades que têm bastante espaço, tem aquela questão do problema das áreas mananciais, mas a gente quase não vê questão do governo do estado, do governo federal, aplicar a verba nessas duas cidades para isso. É um déficit habitacional enorme mesmo. Nós tivemos solicitações em Mauá, eu mesmo encaminhei solicitações, porque nós tivemos chuvas muito fortes anos atrás e muitas pessoas ficaram sem moradia. Porém, eu não posso dizer que vi avanços, eu pouco vi avanços nesse sentido de habitação. Do governo estadual, eu não vi nada, não me lembro de muita coisa que tenha acontecido. São Bernardo, Diadema e Santo André, sim, né? Aí sim. Aí eu percebi que houve um aporte muito grande do governo do estado e do governo federal também, né? E Mauá está realmente com dificuldade. Talvez seja falta de diálogo ou até mesmo falta de habilidade do governo, da gestão do prefeito Donizete, mesmo sendo do PT, que é o partido da presidenta. Talvez exista algum problema, enfim, de diálogo ou até forma de ação que tenha culminado vamos dizer assim, nesse atraso da cidade no sentido de habitação. Prefeito que não corre atrás, que não sai da cadeira ou do gabinete para pedir as coisas do governo do estado e do governo federal, não consegue os recursos ou não consegue efetivamente resolver os problemas das suas cidades. Eu enxergo, quando eu vou a Brasília, vejo muitos prefeitos do interior lá. Prefeitos de cidades pequenas, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, e muitas vezes eles voltam com recursos, com projetos. E às vezes nós presenciamos cidades tão grandes como as nossas, muitas delas com dificuldades, e por falta às vezes de um diálogo, de um entendimento, de uma procura maior por parte do prefeito, a gente acaba ficando para trás. Mauá está para trás, viu? Nós até publicamos hoje no ABC Repórter, não esqueça que pior do que não ler jornal, ele é apenas um jornal, por isso leio o ABC Repórter. Diadema conseguiu 65 milhões do governo federal numa tacada só ontem. Eu acho que dá 10% do orçamento. Pois é. Faz uma diferença. E olha, para você ver, o Lauro Michels, ele é do PV, né? Quer dizer, então não só libera pro... Se você for atrás, tiver disposição, libera recurso, tem projetos como, por exemplo, nós conquistamos, eu como deputada estadual, consegui mais de 22 milhões de reais só para Ribeirão Pires, né? Nesse projeto são 17 milhões de reais do governo federal para 2 projetos importantes. Então, se você tiver projetos, uma equipe de projetos competente, tiver consistência, um secretariado que possa efetivamente dar um respaldo, quer dizer, fazer um trabalho correto e o prefeito tiver disposição de buscar recurso, agora se começar a inchar a máquina administrativa, com cabo eleitoral ou com apadrinhamento político somente. O Mauá está acontecendo, nós tivemos, acho que todos vocês acompanharam, ou quem nos assiste em casa também, nós estamos num período de escassez de água, num período em que as pessoas estão sendo alertadas para que se economize água. Em Mauá, o que nós presenciamos na mídia e com muita tristeza, uma política... da mais vil, compra de voto ou troca de apoio político por água, ligação de água em local em que não pode, em local de manancial, aquelas pessoas desesperadas porque precisam da água, e aí muitas vezes chega nessa hora o superintendente, ou está sendo avaliada a questão, averiguada melhor a questão, mas foi muito claro, todos nós acompanhamos. Existe compra de voto, olha, se você votar no candidato aí da Sama, no superintendente, nós ligamos a água. Está igual ao Nordeste, lá eles dizem que dão um sapato depois o outro,
Infelizmente, aqui está havendo uma troca de voto por água. Isso é um absurdo. Eu estou indignada com o que está acontecendo na cidade de Mauá. É uma cidade em que falta muita água mesmo, uma cidade muito carente. A prefeitura colocou uns ônibus na cidade da Suzantur, inicialmente os ônibus velhos, tinha 2 portas, uma ainda tem, estão funcionando lá, portas na frente e atrás. Parece que foram tirados de linha aqui da cidade de São Paulo e jogados lá para a cidade. A cidade está à própria sorte, a população está à própria sorte em relação à saúde também. Então, A Rádio ABC tem dado bastante Aliás, notícias sobre esse essa, né? ponto, quando você abre para reclamação das pessoas, para ouvir realmente o que diz o dia a dia, Não Mauá sabe é por que unânime. trocou, né? Ninguém entende porque a Leblon prestava um bom serviço, era bem avaliada em qualquer pesquisa com os usuários e, de repente, sumariamente foi trocada. A Susan Sur presta um péssimo serviço para a cidade, Péssimo. tanto na estrutura do coletivo quanto no atendimento humano ali do A demora, motorista. A mais de uma brincadeira hora que tem de com os, espera nos pontos de com os ônibus. moradores da cidade. Outro dia vazou nas redes sociais um vídeo de um senhor onde apareceu um motorista, agora o senhor entra pelo fundo. Abrir a porta. Ia pro fundo, não, agora o senhor vem pela frente. E o rapaz aqui fora dando risada do senhor. Enfim, é uma coisa inadmissível para quem presta serviço com dinheiro público. Quer dizer, a passagem não é barata, é uma passagem cara, para começar por aí. Os ônibus velhos, parece que arrancaram a sucata ali de São Paulo e jogaram na cidade de Mauá de qualquer jeito. A população já está sofrendo com o problema da saúde, com o problema da água, com o transporte de péssima qualidade. E até eu repeti várias vezes, e eu acho importante dizer aqui, eu disse em diversas ocasiões que o Donizete seguia a mesma cartilha do Oswaldo, que era mais do mesmo, que nada ia mudar, que a cartilha era a mesma. Só que eu tenho que mudar o que eu disse, quer dizer, eu tenho que atualizar o que eu disse. Ele é pior do que o Oswaldo Dias, porque infelizmente a cidade se encontra numa situação ainda pior. As promessas todas de campanha, você que guardou o caderninho do plano de governo, é tão importante isso, Leandro, poucas são as pessoas que guardam o caderninho do plano de governo, Walter, do que é prometido na campanha. Porque na campanha, muitas vezes o candidato não tem responsabilidade no que promete, e aí quando entra, acho que as pessoas têm amnésia. O que acontece em Mauá é exatamente isso. E pior que não tem compromisso e também não tem pena por não aplicá-lo, né? O que foi prometido não foi cumprido, a cidade está a ver navios, está péssima, a gestão está muito ruim e foi um apadrinhamento político. Ele foi cooptando, o prefeito Donizete foi cooptando os chamados adversários para fazerem parte do governo, que eram adversários entre aspas, porque quando você é adversário e você não concorda com uma forma de gestão ou de trabalho, você tem que apresentar uma nova proposta, você não tem que aderir à proposta que está dando errado. E, infelizmente, houve esse inchaço, muitos grupos que não se entendem, utilizando da máquina pública para fins pessoais ou eleitoreiros, como foi denunciado recentemente nos jornais, esse uso da SAMA para troca de voto em troca de água. E isso a população não aguenta mais. Então, um apelo que eu faço, viu, Leandro? Eu vou até aproveitar o programa aqui, um apelo que eu faço. Está chegando, esse ano é um ano de eleições. Eu sei que a população está chateada com o meio político, muita gente não quer votar. A cada eleição, mais e mais pessoas não vão às urnas. Só que a única forma, gente, de mudar o que está acontecendo aí é justamente analisar a vida dos candidatos, o que eles fizeram, o que eles proporam, se são boas pessoas ou não, e votar, porque senão vai ficar tudo como está, e como está não está bom. Mauá já está sofrendo demais com isso. E isso vem acarretando um desânimo geral da população, acaba não conseguindo ou querendo participar. E não pode acontecer isso. E oposição na Câmara? Não tem, Vanessa? O PMDB, nós temos 2 vereadores, que é a doutora Sandra e o Jair. Então, a orientação do partido, o presidente municipal do PMDB é o meu esposo, o Júnior, José Carlos Orozco. O posicionamento do PMDB é que a bancada seja oposição, que possa votar nos projetos, se forem bons projetos para a população, até que sejam votados positivamente. Não é uma questão kamikaze do que for bom para a população negar, mas colocar o dedo na ferida, propor CPIs, e nós sempre acompanhamos, vamos no sentido de orientar, de dialogar com os vereadores. Só que os vereadores, eles têm uma certa autonomia, né? Quer dizer,
o partido, ele não, mesmo que haja aquela questão de que o mandato é do partido, o partido ele não tem como mandar no que acontece na Câmara diariamente, mas a nossa orientação aos vereadores é que eles possam, claro, se tiver bons projetos e fenomenais, independente de são do executivo ou são dos próprios parlamentares, que seja analisado para o bem da cidade, então a população sai ganhando, mas que possam fazer o papel de oposição. Agora, a única oposição consolidada na cidade hoje, como todos os outros opositores, entre aspas, fazem parte do governo hoje, é o meu nome. E eu não mudei meu posicionamento. Não quero aproximação com o governo Donizete Braga, não quero diálogo. O que eu precisar falar com o governo do Donizete Braga vai ser para mandar recurso e projetos para a cidade, para mandar as coisas que possam ajudar a cidade. Aí sim, o prefeito tem que assinar o convênio. Tem sido feito, Vanessa? Olha, na última vez em que foi necessária a presença do prefeito, foi para assinatura de pavimentação para 2 ruas que eu encaminhei o recurso e o convênio seria assinado no Palácio dos Bandeirantes, lá na Vila Carlina, no Sertãozinho. E o prefeito não compareceu. Essa foi a última oportunidade, a última questão. Agora, em outras oportunidades, ele compareceu. Eu espero que ele tenha ido depois, em outro momento, e assinado o convênio. Porque se o prefeito não assina o convênio, a verba não chega à cidade. E era uma verba que já tinha quase sido perdida, porque o prefeito anterior, o Oswaldo Dias, não tinha ido definitivamente assinar, né? Então, eu espero que essas questões pessoais sejam deixadas de lado, que ele possa comparecer quando for chamado nas assinaturas de convênio. Eu espero que nessa vez, pelo menos eu não ouvi lá, ele não estava no Palácio. Mas eu quero crer que ele tenha comparecido depois e assinado o convênio. Como que está a questão da bancada do PMDB na região, para disputa da eleição agora de outubro? Olha, nós temos vários nomes aqui na região, um partido que vem se consolidando, nomes em todas as cidades, candidatos a federal, candidatos a estadual. Então, a gente vai ter muito voto e cabe que mais e mais candidatos da região no PMDB e em outros partidos também. A gente percebe que há uma efervescência política muito grande. O que eu quero dizer com isso é que a nossa região é muito importante, muito populosa, e nós precisamos eleger mais e mais deputados federais e estaduais da região. Nós ainda temos poucos representantes pelo tamanho da região que nós temos. Então, em âmbito federal, nós temos quantos lá? Nós temos o do PT... Tem os do PT e o DIB, são 4 deputados ao todo. Vicentinho, Sirac, agora o Elcio e o William Dib. 4 deputados federais somente para uma região populosa como a nossa. Tem região do interior que tem muito menos habitantes e que tem mais representantes na Câmara Federal. Tem bancadas imensas na Assembleia Legislativa. Exatamente. Nós temos bancadas imensas na Assembleia Legislativa de regiões pouco populosas, mas que se organizam em torno de candidatos da região. Então, é um momento assim de separar o joio do trigo, quer dizer, há muitos que se lançam agora para fazer o nome mais à frente, há muitos que se lançam no intuito só de prejudicar candidaturas já colocadas ou consolidadas. Então, para não cair também em armadilha, né, votar em quem não quer fazer o trabalho, é importante analisar quem é essa pessoa, o que já fez, o que ela propõe e vai contribuir para a região, para a cidade. Então, aí sim. E o PMDB vem com bastante força. Nós temos nomes em todas as cidades, deputado federal, estadual, e a gente vai fazer uma bancada grande. Eu acredito que pelo menos de 8 a 10 deputados estaduais. A gente vai dobrar, eu espero, a nossa bancada aí de deputados estaduais. Você fez eu remeter a uma passagem que teve na eleição aí de prefeito. Eu participei dos debates do Diário Grande ABC e acabei fazendo uma pergunta para o Diniz. Não sei se você estava lá. Eu lembro, estava presente. Por que ele era candidato se nas 3 últimas vezes ele tinha sido candidato e os votos dele tinham sido considerados nulos? Ele foi candidato novamente. E, Diniz, por toda a sua bronca, você acabou tendo os votos de novo anulados e não pôde participar, né? Vamos ver se nessa eleição ele vai ser candidato de novo. Isso acaba disputando e dividindo bastante. E a gente percebeu que na última eleição acabou tendo aquela aglomeração em torno de um nome para não deixar você ser a prefeita. Como passou esses 2 anos? Como que está agora essa situação de vínculo político com essas partes que estão ainda aliadas ao governo? Olha, nós tivemos muitos candidatos a prefeito em Mauá na oportunidade. Nunca houve tantos candidatos, foram 8 no total, né?
E grande parte deles, infelizmente, candidaturas muitas vezes, eu não digo que foram todas, tá? Porque eu seria injusta, mas grande parte sendo muitas vezes patrocinadas pelo Poder Executivo local para que tirassem votos meus. Então, essa não é a finalidade de uma pessoa que se coloca como candidato e quer ganhar a eleição para fazer um bom trabalho. E acho também, eu sempre disse que não vale vender a alma para ser eleito, seja o que for, prefeito, deputado, vereador. Então, naquela oportunidade, aconteceram vários convites para que a gente pudesse compor com vários grupos. Mas, compondo com vários grupos, será que seria possível fazer um bom trabalho? Essa é a pergunta. E o problema não é a composição, é como ela se dá, Exatamente, quer dizer, a composição se dá em troca de cargos, como aconteceu hoje, a Sama está com o Átila, ou a secretaria tal está com outro grupo, ou emprega a esposa de um, aluga imóvel do outro. Infelizmente, é isso que acontece. E, então, na verdade, isso vai havendo assim, uma banalização da política, quer dizer, puramente não existe então mais ideologia por troca de cargo, de espaço. Eu nunca concordei com isso e fui contra, sempre fui. Eu acredito até que pelo meu posicionamento aconteceram tantas candidaturas em Mauá, porque nós não compusemos. Que se houvesse composição, seria com grupos que teriam a mesma ideologia. Porque não adianta você sentar na cadeira, ser prefeito, por exemplo, e fazer um péssimo trabalho. Ou você ser um deputado que é eleito por um segmento obscuro, que te patrocine, ou enfim, e aí você chega lá e não consegue votar as coisas corretamente, tem que votar só os interesses daqueles que te patrocinam. Então, isso é o que o bom político tem que ter em mente. Para você ser um político eleito e amarrado, então é melhor você fazer qualquer outra coisa. Eu sempre disse isso. E claro, um posicionamento desse, como eu tive, acaba acarretando mais e mais candidaturas que se colocam para tirar voto, que se colocam para muitas vezes prejudicar, ou enfim, ou tentar, pessoas que tentaram se colocar para mais à frente conquistar espaços, né? E aí fica a questão pessoal à frente da questão coletiva. Então não vale não. Ser prefeita desse jeito para fazer um governo ruim não valeria a pena. Para ser deputado e fazer um trabalho que não se consiga reverter o que a população espera de mim, também não seria candidata. Então, eu acho que a minha linha, tenho certeza, a minha linha continua a mesma. O eleitor que me recebeu na casa dele, na padaria, no comércio, na igreja, seja onde for, e ouviu as minhas propostas, a coerência minha continua a mesma. Eu não mudei, não xinguei ou critiquei uma administração e no dia seguinte estava nela. Nem falei mal de uma forma de trabalho que eu não concordo de um político, e no dia seguinte estava abraçado com ele, que eu acho que é isso que a população não aguenta. Fala, como é que ontem não se dava bem, estava brigada, era a pior pessoa do mundo, e no dia seguinte essas pessoas são abraçadas no mesmo palanque, falando a mesma língua, agora está todo mundo junto. Então, eu acho que não é bem assim, eu acho que nós temos que ser muito seletos em quem nos acompanha. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu acho que é isso que a população espera da gente e esse é meu posicionamento. Então, diálogo com o governo lá de Mauá, com a prefeitura, só para assinar convênio e quando eu mandar recurso, que eu encaminho recurso bastante, trabalho bastante pela cidade de Mauá. Vanessa, da questão, se for o eleitor hoje, ele está meio ressabiado, fica preocupado, até porque ele tem o problema da segurança, tem o problema da saúde, da educação, do transporte que você falou. O que você acha que ele pode esperar? Como ele pode acreditar que vai mudar? Porque como que você tem aquela coragem de chegar para o seu eleitor e explicar que você está fazendo isso e achar que ele vai acreditar no que você está falando? Primeiro, não se distanciando da política. Porque a primeira reação das pessoas de bem, quando vem vários casos, como um caso que acho que causou indignação a todos que assistiram, foi o caso do julgamento do Mensalão, que eles foram absolvidos aí da questão de formação de quadrilha, né? Foi abrandado as penas e tudo mais. Quer dizer, teve até um desabafo, né, do ministro, do presidente, que colocou que aquilo lá era uma vergonha. Quando se começou a ter uma esperança nesse sentido, houve, claro, muito mais passos para frente na condenação dos mensaleiros, mas houve um recuo, passos para trás. Então, primeiro, eleitor consciente, pessoa de bem, não se afaste da política.
Se possível, participar diretamente, coloque-se candidato. Eu acho importante. Poxa, eu tenho um trabalho, eu posso contribuir, saia candidato. Se não quiser sair candidato, olhe quem são os candidatos que virão este ano e vote conscientemente, vote com consciência, com critério, sabe, pergunte, questione, olhe a vida da pessoa, revire a pessoa do avesso. Se tiver a oportunidade de participar de reuniões com ela, é tão importante o contato pessoal, que às vezes no papel, o papel aceita tudo, né? O papel é muito frio, o papel ele não diz. Olha no olho daquele que você fala, olha, eu quero que essa pessoa me represente e sinta o que ela tem a dizer. Eu acho que se nós formos mais conscientes no voto, participarmos mais, pessoas de bem, participem da política, jovens, tão importante a participação do jovem na política, mulheres. Eu sei que para a mulher é mais difícil, eu estou com um bebê em casa de 4 meses. Para a mulher é mais complicado, às vezes tem a questão mesmo dos filhos, do marido, da casa, às vezes estuda fora, tem dupla jornada de trabalho, e a mulher fala, como é que eu vou arranjar tempo de ainda participar da política? Mas a mulher, ela é política nata, porque ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o preço dos produtos lá nas prateleiras do supermercado, ela sabe quando está com problema na creche, ela sabe da comunidade dela. Tem que participar, não podemos desistir, a gente não pode deixar, a gente tem que querer deixar algo melhor para as futuras gerações. E a única forma de fazer isso é não sendo passivo, é não sentando no sofá e assim, dizendo uma frase muito triste, né? As pessoas acreditam muitas vezes que, mas não adianta, será que eu vou fazer a diferença? Uma pessoa só. Nada. Isso daí já existe, o sistema está formado. Muitas vezes a pessoa pensa assim, mas se a gente fizer diferente, cada um de nós, eu acredito que vamos conseguir fazer um futuro aí diferente para o país. E isso começa dentro da gente. É o voto, é a consciência, a participação. Eu gosto muito de trabalhar com gente, cuidar de gente. É isso que a gente tem que fazer, cuidar das pessoas. Eu me recordo daquela frase do filósofo que diz exatamente isso. Eu respeito todos aqueles que não gostam de política, mas quero que saibam que serão comandados por aqueles que gostam. Ela resume perfeitamente isso. É verdade. Do que ela falou também do Joaquim Barbosa, essa semana até publiquei no Face, eu não sou de fazer postagem lá, mas essa semana eu não consegui me segurar. Não se segurou. Alguém lá disse assim, não, o Brasil não precisa de heróis. Olha, no caso, eu acho que a gente precisava de uns 5 heróis, como nem o Joaquim Barbosa, ia mudar bastante coisa aqui nesse país. E com coragem de falar, quer dizer, o desabafo, se você não assistiu, está nas redes sociais, o desabafo do ministro Joaquim, assim, da indignação dele, de uma pessoa que lutou. E, claro, conseguiu muito mais avanços, que aconteceram alguns passos para trás, mas foram milhares para frente. A gente não pode desistir, tem que correr atrás. Leandro, chegamos ao final. Conta alguma coisa já que vai acontecer amanhã, antes de a gente acabar aqui. Não, foi curioso. Senão chegou lá, o chefe me manda embora. Então você vai se olhar no espelho e vai se demitir. Mas eu vim, aliás, cheguei até em São Paulo por conta da posse da ouvidoria aqui em Santo André. E foi curioso no discurso o prefeito Carlos Grana olhar para o presidente da OAB, Fábio Picarelli, e dizer o seguinte: estou vendo nos olhos da OAB a indicação do advogado, porque o José Ribas Júnior é o novo ouvidor, é advogado. E deu uma cutucada na Câmara Municipal, porque a Câmara ficou pé da vida, literalmente, quando surgiu aquela história de reduzir o número de sessão e as entidades se posicionaram. Então tem que reduzir o salário, tem que reduzir isso e aquilo. Os vereadores não gostaram e o prefeito falou, tem muito vereador reclamando, mas olha, eu quero dizer que eu estou a favor, eu sou um sindicalista, eu acho que tem que reclamar mesmo. Só que aí alguém do lado virou e falou, Batinha, é que não reclamou da prefeitura, né? Maldade, eu falei querendo deixar uma pimenta. Deputado, chegamos ao final ainda, vou deixar para você fazer suas considerações finais. Walter, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Leandro, imensamente feliz. Aí o Leandro tem sempre uma visão muito ampla também e vamos estar juntos na rádio. Quero agradecer a você que nos acompanhou, que deixou de dormir cedo hoje para poder saber um pouquinho o que eu penso. Você deixou de ver a estreia do Pato no São Paulo? Deixou de ver a estreia do Pato. Porque a maioria é corintiano de quem assiste. Trocou o Ganso pelo Pato, não, né? Mas você viu o Ganso e Pato estreando em Alagoas. Pronto, piada pronta. O circo está feito, né? E agradecer a você que nos acompanha diariamente. Mande mensagens para nós. Eu acesso diariamente minhas redes sociais, eu tenho meu site também, tenho o Facebook, tenho o Twitter. Pode se comunicar conosco por lá ou através mesmo, comparecendo na Assembleia Legislativa, mandando e-mail, carta, o que for. O importante é não se omitir. Tem uma história, eu não vou contar a história toda aqui que ela é comprida, nós estamos no final do programa, mas diz assim, que nós temos que ter voz, que quando a gente se cala diante de muitas injustiças,
Às vezes as pessoas vão roubando aos poucos a nossa voz, vai nos calando, as pessoas vão se conformando, de certa forma, é isso que quer dizer o texto. As pessoas vão se conformando com, eu acho que é assim mesmo, não vou falar nada, não vou reclamar, não vou reivindicar. E aí, aos poucos, a nossa voz vai se apagando, vai acabando, e quando se quer gritar para poder colocar algo para fora, muitas vezes não existe mais voz. Então, não vamos deixar que a nossa voz se cale, não vamos deixar que esse sentimento, muitas vezes, do que nada vai resolver, não vai mudar sim, a mudança parte da gente, eu conto com você para essa mudança. Obrigada por acompanhar nosso trabalho e parabéns para esses 2 jornalistas aqui que são nota 10 e é o nosso orgulho do Grande ABC. Muito obrigado. E obrigado para você também que ficou aqui conosco. Boa noite. Estamos no finalzinho, estourou o tempo. Tchau, até mais.